Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa de YouTube Palavra e Família. Eu sou a Carol. Davi, E nós estamos com Serginho e Nathalie, que conhecemos há muito tempo, são ex-alunos aqui do seminário, amigos. No caso do Serginho, a gente conhece desde criança. E para vocês que assistiram os últimos 2 programas, nós entrevistamos os pais do Serginho, falando sobre a intencionalidade da criação de filhos, falando sobre como criar uma família quando vocês conhecem a Deus já mais tarde na vida. Então demos muitas ideias sobre isso. Mas queremos saber um pouquinho quantos anos de casado, quantos filhos, conte um pouquinho da sua família. Muito bom, é um prazer também estar aqui com vocês e a alegria de poder ter a família toda envolvida nesse projeto. E nós estamos já há 15 anos casados, temos 4 filhos, com a Júlia com 11 anos, a Laila com 10, o Daniel com 7 e o Pedro com 5. e seu ministério nos últimos anos, vocês têm ficado aonde? Então, nos últimos 12 anos, estivemos trabalhando com a Missão Evangélica da Amazônia, a MEVA, trabalhando com população indígena. E nos 2 primeiros anos foram anos de adaptação ao ministério e por 10 anos agora estamos morando numa localidade com um povo específico e a gente tem desenvolvido então esse trabalho com eles. Ok. E agora estão, pelo menos temporariamente, junto conosco na equipe da Palavra da Vida, na instância Palavra da Vida, enquanto alguns acertos acontecem diante do governo e permissões para entrar e sair das aldeias. Vocês têm enfrentado muitas dificuldades por causa disso. Também não deve ser fácil criar 4 filhos no contexto indígena. E junto com isso, nós também, criando nossos 6 filhos, e queríamos anunciar para vocês que nos acompanham, Esqueci. que nasceu essa última semana nossa 23ª neta, a Caterina. E nós vamos mostrar uma foto, porque a tradição é aqui também da nossa netinha, junto com a família do Ben, da Shelly, a nossa filha, com os 7 filhos, desculpa, todos juntos. Então é bem sofrimento, mas que desafio em nossos dias. Nadar contra a maré, seja na cidade, no campo, ou como vocês já com experiência em Guarujá, Boa Vista, Roraima, São Paulo, outros lugares, e na aldeia. E é sobre isso que nós queremos conversar hoje. Hostilidade em muitas partes do mundo contra os nossos valores. E nós queríamos ouvir um pouco mais sobre isso. Na verdade, a gente tem visto isso em vários países. Nós temos presenciado nos Estados Unidos pais que têm medo de interferir. Assim que a criança chega na adolescência, eles já acham que eles não têm direito mais de opinar, de falar nada e deixar o filho tocar a vida. E como isso tem trazido muita dificuldade e muitos desafios. Na Espanha, o governo é escancarado, falando, não, os pais não educam, quem educa é o Estado. Vocês dão comida, roupa, essas coisas, um lugar para morar, mas o resto é com a gente. E aqui no Brasil temos visto perseguição por alguns lados, com os pais que querem assumir mais essa responsabilidade de educar, de criar os filhos, mas isso está indo muito contra a maré da nossa sociedade aqui. Então, em todo lugar se enfrenta esse desafio. Então nós queremos ouvir de vocês. Como foi? Interessante que você citou, né? Essas preocupação de como vamos criar filhos. Eu lembro que na época de namoro, uma das primeiras conversas que a gente teve, ele falava, não, eu quero ser missionário na aldeia. E eu ficava pensando naquela preocupação, tá, a gente vai formar uma família, e como que vai ser criar filhos no contexto de uma aldeia, de um local distante, difícil acesso, uma outra cultura. Só que a minha preocupação inicial era com bichos, como que se cria filhos quando você tem aranhas andando, escorpiões, possibilidade de aparecer uma cobra. E só quando realmente eu fui lá e morei que a gente começou então a ver, não, nós temos um outro desafio, que é a cultura. Mas, por um lado, também privilégios, né? Porque o fato de sermos uma família missionária, então a gente estava juntos, numa outra cultura, podendo criar o nosso lar, nos nossos moldes,
dentro de casa e aí sim daí propagar para fora. Então isso também foi bem interessante e a gente encara como um privilégio. Acho que a gente encara muitas diferenças quando você se depara com uma outra cultura, você começa também a avaliar a sua própria maneira de ser, né? E a gente vê muitas situações das pressões deles lá, enfrentando, como você falou, em outros lugares, né? Tem essas dificuldades. Lá também tem culturalmente essa questão de não repreender as crianças, de você não contrariar, porque pode ser que lá na frente eles vão se tornar mais fortes que você vai envelhecer e eles ficam fortes, e eles vão querer, tipo, revidar, né? Então eles têm esse medo de muitas vezes retrucar a criança, mesmo a criança ou adolescente, por esses medos, né, culturais que vão introduzindo, e a gente tem o tempo de nadar contra a maré dentro dessas. Não repreender, não disciplinar, ter medo dos filhos. Está falando da cidade ou da aldeia? E outros, do excesso de liberdade. Então, as crianças lá acabam sendo criadas livres, no sentido de que os irmãos mais velhos vão cuidando dos mais novos, porque a mãe precisa ir para a roça, o pai precisa caçar. Então, acaba que eles se criam sozinhos. Excesso de liberdade, a gente sabe que no mundo caído, excesso de liberdade é sinônimo de problemas, né? Vocês comentaram algo que me fez refletir também. Uma das vantagens de sermos extraterrestres, estrangeiros até, eu sei que para nós já éramos tão diferentes, né? Fala língua diferente, vem de outro contexto, que às vezes isso até ajuda um pouco. Já que eu sou diferente, então vou criar meus filhos diferentes e pronto. Mas fale mais. Era bem isso também, da gente poder ter essa liberdade. A gente chegou lá, nós éramos diferentes por si só, né? A gente vinha de um lugar diferente, então a gente eles começavam a ver nós repreendendo os filhos, né? E eles achavam estranho, mas, eles estão fazendo isso porque eles são de outro lugar, de outra cultura. E eu acho que eu posso dar até um testemunho de vocês, né? Porque eu cheguei como criança aqui e vi vocês chegando no Brasil, né? Peguei essa fase, né? E eu lembro que tinha muito essa questão, assim, de que falava, não, Davi e a Carol Sul, os filhos deles, a maneira como eles criam os filhos é coisa de americano. E depois de um tempo eu comecei a perceber que não era coisa de americano, era coisa de cristão. É diferente, é seguir a palavra de Deus, e seguir os princípios da palavra de Deus nos torna diferentes, não pela cultura, mas porque a gente acaba criando um ambiente que vai fazer distinção comum. É comum a gente ver assim os pais se desculpando em relação à influência dos meus filhos, eles estão lá porque é por causa da escola, é por causa da igreja que não é tão firme, é por causa da família, a família toda não é cristã. Mas isso a gente vai viver no mundo inteiro. Não somos daqui, somos cidadãos dos céus, não estamos prontos para se amoldar ou se conformar ao mundo. Então, assim, o que a gente sempre tentou trabalhar na nossa casa e com os nossos filhos é explicar que a gente tem uma cultura cristã. A gente tem a cultura de Cristo e essa cultura de Cristo está no nosso lar, seja aqui na aldeia, na cidade, por onde passarmos, durante a divulgação, numa viagem. Então, esse modelo precisa ser tão claro para as crianças e para a família que isso não vai gerar dúvidas independente do que elas tiverem lá fora, né? Isso vai ser firme e perseverante. Eu acho que o que favoreceu, talvez, né, nesse aspecto de estar numa outra cultura, é que não tinha muito para onde a gente delegar, né? Então, vai lá na igreja, vai lá na escola, é uma escola confessional, ou algumas coisas assim, você sente assim naquele... Não, eles estão ali fazendo um trabalho muito bom, a gente não tinha muito para onde delegar, nem a gente tinha que assumir a responsabilidade da criação. Então, eu acho que isso foi algo que foi bom para nós. Sim, tem desafios em qualquer lugar que você for criar os filhos. Existem algumas coisas que vocês pensam, era muito mais fácil no meio do mato, e outras coisas, não, é muito mais fácil dentro da civilização, assim, moderna, né? Acho que na criação de filhos, enquanto eles são pequenos, era muito mais fácil criar filhos com natureza, sem telas, sem essa pressão do celular, até dos eventos, né? O excesso de eventos e propagandas que a gente tem na cidade, então eles criavam em contato com animais, natureza, soltos, brincando no rio, isso foi muito bom. Até pro desfraude, era mais fácil, para ensinar a de Marisa com frete de Marisa. a criança pode derrubar, ele não escorrega, você caiu um cabelo, uma sujeira, não vai aparecer madeira. Então tudo isso foi muito mais fácil. E eu confesso que
Para a gente foi um privilégio. Por outro lado, toda vez que eles tinham que socializar, a gente sabia que todas as brincadeiras culturalmente tinham uma conotação ruim, sexual, poderia levar para isso, Só que é violento. até mais violenta do que o normal, então a gente tinha que ficar de olhos bem atentos, mesmo com aqueles que eram nossos amigos próximos, indígenas, amigos que estavam com a gente ali, por mais que eles foram criados nessa cultura. Sim. Então, se eu deixasse uma mulher olhando os meus filhos, não teria como eu confiar de que ela está olhando o mesmo padrão que eu olho. Então, isso era mais difícil. Mas muito disso é transferível mesmo para a nossa cultura. muito. Então, tendo saído de lá e mesclando com a vida comum das pessoas que até assistem aqui, e já há um tempo agora que vocês precisavam sair da sua casa, dentro da mata e tudo mais, quais desses princípios, por exemplo, questão de tela, questão da natureza, que vocês têm mantido, porque vocês percebem, não, esses são valores cristãos que as pessoas que assistem, que não moram na aldeia, poderiam também levar como desafio? Bom, eu acho que a gente teve esse desafio recentemente, menos de um mês mais ou menos, né? Nós mudamos para cá. A gente está realmente mudando e a gente teve a oportunidade de montar uma casa, né? Então, estamos ainda montando, meio na fase de mudança, mas uma das coisas, assim, que até chegaram a oferecer para nós, vocês não têm nada, vocês não querem uma televisão? Eu falei, não, obrigado, a gente não precisa. Então, a gente já pôde, assim, montar e a gente quis manter esse padrão, né? Nossa filha agora mais velha está com 11, a outra com 10. Talvez muitas famílias já estão dando celular nessa fase para as crianças e a gente está decidindo ainda não segurar. Elas não sentem ainda essa necessidade, então enquanto a gente conseguir manter algumas coisas assim. E hoje a gente colhe benefícios disso, a gente vê o quanto eles brincam ainda. Com 10, 11 anos, eles brincam em imaginar coisas, brincam juntos, brincam lá fora. Então, eu acho que o videogame, a tela, de modo geral, não só o malefício que ela traz, ela tira a criatividade da criança, né? Então, acho que isso a gente já tem visto e colhido frutos, mas tem outros princípios, que nem o tempo de família. Essa é uma coisa que a gente não quer abrir mão em qualquer lugar. Então, assim, noite de jogos, noite de cultinho, a gente quer manter isso aqui, independente de onde a gente estiver. Princípios como obediência, né? Disciplina, isso eles sabem que vai continuar tendo uma rotina e essa rotina precisa ser obedecida. Então, isso para eles, até na adaptação, está sendo muito bom, porque não mudou, independente de onde a gente está, né? Então, estes seriam os princípios, esses princípios seriam os não negociáveis, independente de onde estiver morando, é isso que vocês querem manter. Eu queria falar muito mais e vamos ter mais um programa em outra direção, mas eu queria que vocês dessem um desafio para todos que estão criando filhos numa cultura hostil, em termos de realmente ter coragem para nadar contra a maré. Uma palavra onde vocês para eles. Eu acho que essa questão assim de você ter essa coragem, eu acho que a palavra seria essa. A coragem de você nadar contra a maré, ela é muito importante de você ter a coragem de criar uma cultura da sua família, né? Valores e culturas da própria família que vão ser diferentes daqueles que estão em volta, e você tem essa coragem porque você está fazendo isso por causa dos princípios da palavra de Deus e não por uma vontade pessoal própria. Acho que a palavra é Romanos 12, 1 e 2, né? Não vos conformar com esse mundo. Vão ser padrões diferentes, imorais, contra a palavra de Deus, mas a gente tem um padrão de fé, de regra, de prática, então a gente tem o que seguir, basta a gente colocar em prática, né? E para terminar, Nath, você tem ajudado muitas mães, né, em ideias práticas e tudo. Conta para nossa plateia, porque eles vão querer te seguir também. Bom, pelo fato de morarmos numa aldeia isolados, surgiu a necessidade da gente educar os nossos filhos em casa. Então a gente acabou tendo que correr atrás de muita coisa, descobrir, na época no Brasil tinha pouco, então a gente criou alguns materiais, começamos a fazer alguns vídeos de dicas e criamos um canal, um perfil do Instagram, se chama Jungle School, quem quiser pode acessar lá. Jungle School, nós vamos colocar na descrição. Típico, e é para justamente ideias sobre famílias, rotinas, educação, um pouco de tudo aí, são dicas práticas só. Legal. Muito bom, é isso e tem muito mais. Muito obrigado por ter assistido, divulguem, compartilhe com outros. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima vez.